E agora sim, o que nós prometemos, uma entrevista exclusiva com Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, afirmou nas redes sociais que prepara uma denúncia e que pretende fazer revelações sobre os bastidores do gabinete do magistrado. Ele se mudou, não está mais no Brasil, e em entrevista à revista Timeline foi questionado se saiu do Brasil para se proteger de Moraes. Mas para isso, nós vamos perguntar tudo diretamente para o Eduardo Tagliaferro. Já dou as boas-vindas. Eduardo, muito obrigado pela tua participação, pela dedicação tua perante a revista Oeste. Você sabe que a gente padeceu daquilo que hoje você está padecendo e queria te perguntar, e já agradecendo, claro, qual era teu cargo e qual era a tua função no Tribunal Superior Eleitoral, por favor. Boa tarde, Segré. Boa tarde a todos que estão aí no programa. Boa tarde a todos os brasileiros. A sua pergunta, meu cargo era lá dentro, chefe de gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Lá a gente atuava no monitoramento, entre aspas, né, do que chamariam de fake news. E eu lembro aqui, seria Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Quem definia o que era desinformação nessa assessoria? Bom, pela regra, né, o que é desinformação seria definido por um outro tipo de coisa, né, pelo que está na internet. Desinformação, o que é? É a notícia, tá? Fora de contexto, a notícia mentirosa, ou a notícia passada, né, com uma data de 2, 3, 4 anos atrás, um fato passado, sendo divulgado como uma realidade de hoje. Isso seria fake news dentro do contexto certo, tá? Porém, quem definia lá dentro do tribunal era o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, que se alguém de vocês, através desse organismo... Tendo um delay de áudio entre você, não se preocupe, não se preocupe. Se a gente tiver uma publicação de qualquer coisa, a assessoria de vocês buscava essa informação perante alguns parâmetros de uma publicação que alguém considerava que era uma desinformação e você então mandava um relatório para o TSE. Não tem áudio. Você não está me ouvindo? Áudio, não escuto, não. Vamos tentar então ver se o Eduardo Novak, o nosso diretor... Eu não estou te escutando. Vamos fazer uma pausa então agora, a ver se... Não. A ver, voltamos? Estamos aí? Você está nos ouvindo, Eduardo? Eu vou tirar o fone aqui. Perfeito. Nós estamos te ouvindo bem. Você está nos ouvindo agora? Perfeito. Agora sim. Muito obrigado. Então, só para entender, vocês tinham que buscar alguma publicação em algum meio que contrariasse o que alguém falava, dizendo, isso aqui é desinformação. Aí vocês emitiam um relatório e mandavam para quem no TSE? Para a equipe do ministro Alexandre de Moraes, os juízes auxiliares. Na verdade, vinha para a gente um vídeo, um link, alguma coisa, para a gente checar aquilo e já relatar aquilo e devolver para ele. A ver, alguém mandava para vocês, não eram vocês que buscavam, alguém mandava isso e falava, verifica se isso é desinformação. Desculpa te perguntar, mas a nossa audiência quer entender um pouco como era o cronograma dessa verificação de desinformação. Na verdade, não tinha a palavra verifica se é desinformação. Tinha o seguinte, entra nesse perfil, vê o que está falando, joga num relatório e me devolve. Era feito dessa forma. Então nós não ficávamos pesquisando o que era, o que não era desinformação. Eram alvos já pré-definidos. E essa é muito importante. E olha, a tua informação, eu não sei se foi um lapsus, mas alvos pré-definidos é uma definição perfeita, porque lembro muito concretamente quando a revista Oeste foi incluída nesses alvos e a fala, se não lembro mal, e me corrija por favor, era use a sua criatividade, ou seja, era a tua criatividade que poderia resolver se a nossa revista Oeste estava sendo ou não usada como uma ferramenta de desinformação, seria isso?
Sim, a palavra realmente, de fato, naquele áudio vazado foi essa, né? Porque como vocês todos viram, quando me foi perguntado e pedido para eu poder verificar a Revista Oeste, eu falei que não tinha nada, que era uma matéria jornalística, que para mim aquilo não era desinformação. Como fiz com diversos outros meios de comunicação, pessoas, entendeu? E assim, a resposta foi: o ministro quer, e você sabe como que ele é, use a criatividade. Porém, eu não uso a criatividade, eu trabalho com a verdade, é diferente. Agradando ele ou não. Ou seja, Eduardo, que tentando fazer uma linha de tempo, alguém mandava um vídeo, uma publicação, vocês tinham que avaliar se essa publicação estava dentro do contexto da desinformação, já vinha um pouco direcionado, né? Seria, busque alguma coisa disso, ou seja, temos o suspeito, busque o delito, em lugar de verificar o delito para ver quem era o suspeito. E aí o objetivo, pelo que eu li em determinadas matérias, era buscar de publicações pseudo-golpistas para desmonetizar os canais de comunicação. Ou seja, o objetivo, nesse caso, era atacar a monetização para asfixiar, afogar financeiramente esses meios. Eu vejo com outros olhos e outras palavras. Por favor. A frase seria o seguinte: nós já temos um condenado, documente, relate e nos encaminhe para que a gente possa efetivar o que precisa ser feito: derrubada, a oitiva, busca e apreensão. Eduardo, você trabalhava num grupo, se eu não lembro mal, e quero mandar um abraço carinhoso e respeitoso ao meu amigo Alexandre, já ia falar Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Nossa, Alexandre Pitoli, não, que Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Não, Alexandre Pitoli, que hoje teve uma entrevista contigo, prestei muita atenção. O grupo de vocês era um grupo técnico de 8 pessoas, se não entendi errado, que faziam esse trabalho na busca de desinformação. Mas se já vinha o alvo, o que vocês tinham que gerar era provas contra esse alvo para dar argumentos e substâncias para o ministro Alexandre de Moraes ir contra esses alvos. Qual era a sensação do grupo que, até onde eu sei, você coordenava? Qual era a sensação dessas outras 7 ou 8 pessoas que trabalhavam contigo, dizendo, gente, isso aqui está errado ou não? Sim, ficavam realmente incomodados, muitos, alguns deles, né, não queriam fazer, questionavam. Isso foi até motivo eu ter levado a presidência, né? Ele falou, não, exonera, demite, e eu mantive o grupo do começo ao fim, entendeu? Mas eles não queriam fazer, muitas coisas eles não queriam fazer, mas não tinha o que fazer. O que acontecia? Vinha o alvo, né? Ia nas redes sociais desse alvo e simplesmente a nossa área fazia a leitura do que estava aquilo, né? Fazia o recorte, imagina, João Batista, a foto dele, o perfil dele, o vídeo que ele publicou e os comentários. Só fazia um recorte ali, jogava no relatório, colocava o URL, assinava e mandava. Então, dentro da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, não teve, entre aspas, nada de errado, justamente porque o trabalho foi feito muito limpo, transparente e justo. O que estava ali, o que era verdade, e o que não era verdade não era colocado. Porém, o que acontecia muito, e sempre na verdade, era um direcionamento do alvo. Quem era, entendeu? Não vinha de esquerda, só vinha de direita. A perseguição foi totalmente feita à direita, como eu já falei anteriormente, na minha primeira entrevista, à Revista Oeste. Você lembra especificamente, Eduardo, e te agradeço que você me deu a deixa para te perguntar, essa metodologia de uso e a criatividade tinha um claro manifesto contra a Revista Oeste e tinham que buscar na tua função com os teus auxiliares alguma coisa contra a Revista Oeste. Poderia nos dar um contexto de como foi essa perseguição contra a nossa revista? Eu não lembro detalhadamente o que era, porque já há muito tempo já se passou, né? E muitas coisas aconteceram, foram muitos fatos, mas eu posso dar um exemplo, mais ou menos, talvez não seja um exemplo real, mas de como seria, né? A Revista Oeste falou que o artigo 142 é golpe e está motivando o pessoal a ir para as ruas protestar. Beleza, já vinha já vinha o WhatsApp. Olha o que eles publicaram, faça um relatório para encaminhar para o ministro. Então, o que a gente pegava? Ia lá, abria o site da Revista Oeste, justamente, às vezes já vinha com o próprio link, né? Aí abria o site, o perfil, e o que estava ali a gente colocava no documento com a URL, assinava e devolvia para ele. Era feito dessa forma. Então, assim, se tinha a garrafa azul,
A gente não ia colocar garrafa amarela, era garrafa azul. Tinha garrafa azul, preta e vermelha, a gente colocava garrafa azul, preta e vermelha. A tal da criatividade de colocar um copo d'água ou de colocar um balde, isso não existia. Às vezes ali foi um pouco de força de expressão, que era para eu trabalhar um pouco mais. Mas assim, aquilo mostra que alguma coisa não estava correta. Quero agradecer as mais de 40.000 telas que nos acompanham no YouTube, 9.000 telas no X. Agradecemos muito a sua presença aqui, a sua companhia. Estamos entrevistando a Eduardo Tagliaferro, quem foi assessor do TSE na época em que era presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Eduardo, o que te fez, em algum momento do teu trabalho, da tua vida, o clique para dizer isso aqui está errado, eu tenho que combater isso? Porque, de alguma maneira, muitos dos brasileiros que acreditamos na justiça real e não tendenciosa, estamos dependendo do que você sabe, do que você tem, para, de alguma forma, lavar a alma, não? Dizer, isso estava errado, você viu que estava errado, e o que te levou a dizer, eu tenho que fazer alguma coisa para resgatar o Brasil real e não o Brasil tendencioso do TSE na época? Tá, o que aconteceu foi o seguinte, né? Quando eu entrei, 1-2 semanas trabalhando, você entra na mais alta corte do país, você tá ali, puxa, eu cheguei aonde muitos queriam chegar, né? Só que assim, tudo vinha, passava por mim, a minha equipe me encaminhava, e eu comecei a perceber e eu questionei, pessoal, só tem direita, não tem esquerda? Não vem nada da esquerda, do PT, do PSOL, do Janones, de Lindenberg, de Igreja, não tem nada, só tem direito, o que é isso? Eu me recordo ainda, não vou citar o nome da servidora, uma servidora muito especial, eu olhei para ela, ela fez assim, entendeu? Fez assim para mim, levantou as mãos e fez assim. Aí eu já entendi o que era, entendeu? E a gente não tinha uma opção, só vinha coisas de direita. Então, a partir dali, eu comecei a entender um pouco melhor o que era o trabalho, que até então nunca me foi dito que era para ser feito e nem feito dessa forma. Poupei muitos, não nego, poupei muitas pessoas que não tinham nada, ou que, por exemplo, nada a ver, não encontrei, não estava, não vi e não mandava relatório nenhum, impossível, entendeu? Mas assim, isso a gente não pode fazer com todos. Mas era mais ou menos foi mais ou menos nesse momento que eu percebi que alguma coisa não estava correta. Foi nesse momento, pelo que eu ouvi em outras entrevistas, que o ministro mandou apagar todas as conversas do WhatsApp e você falou, não, peraí, isso aqui está errado, eu vou guardar isso pelas dúvidas, tenha sido necessário essa guarda desse material para mostrar, não apenas ao Brasil, ao mundo, o que tinha acontecido nesse momento no TSE? Foi a partir de um evento e foi feito um trabalho bem grande, porque assim, algumas coisas eram bem complexas, e a gente entregou esse material para ele, né, junto ao juiz auxiliar, e ele fez alguns procedimentos que mais para frente, quando eu puder falar, eu vou falar, porque a gente está preservando esse material para usar ele junto aos parlamentos, né, e ele pediu, e esse material ele falou, apaga. Aí algumas pessoas, até eu apaguei uma parte, mas não deu 1-2 dias, ele pediu, eu preciso do material. Entendeu? E ninguém tinha nada, tivemos que se matar. Dali pra frente nós decidimos que a gente não ia mais deletar nada. Mas assim, a regra era delete, mas eu nunca deletei. Deletei somente nesse período, por pedido e receio de alguém olhar meu telefone e ver que tinha aquilo, mas dali pra frente nada foi deletado. Vocês não tinham, Eduardo, uma verificação por parte deles? Porque eu imagino, se tem algum pedido ilegal, e estamos falando de justiça, estamos falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, que te leva a apague o que você está fazendo. Se alguém quer apagar é porque não quer que fique aí. O que de fato foram feitas através de 1.200 celulares prendidos nessa tentativa, suposta tentativa do golpe de Estado, em que as pessoas que tinham alguma coisa no WhatsApp foram extraídas para essa relatoria do ministro. Então ele mesmo estava fazendo o que através de um processo teoricamente legal, ele fazia com outras pessoas, de buscar o que estava no WhatsApp. Ou seja, você teve a instrução de deleta. Foi isso? Sim, todo mundo foi pedido para deletar. Ele não quer ninguém. Justamente, não preciso falar, é claro, é evidente que se deleta alguma coisa, porque alguma coisa ele sabia que era ilegal. Até então, o que vinha para a gente vinha fazendo, a gente fazia, porque a gente colocava o que, como eu falei, o que estava justamente
no perfil da pessoa, nem mais e nem menos, o que estava no perfil. Mas o fato de como dali para frente ele ia tratar esse material, a gente não tinha acesso, porque ele ia para os juízes, ele ia para o STF, algumas vezes saía pelo TSE, mas só pelo fato de ele pedir para excluir, isso já mostra que alguma coisa não estava normal.